Vou fazer o gráfico aqui, você vai pensar. Aqui é o x0, aqui é x0. Eu coloquei um intervalo aqui. Que tamanho que pode ter um intervalo aqui para cair lá dentro? Qualquer um, esse aqui cai lá dentro? Não. Quanto que tem que ser? Essa reta tem inclinação 1. Qual é o valor de delta? Alguém acho que falou. Hein? Menor que epsilon ou igual a epsilon. Então, dado epsilon, eu escolho delta igual a epsilon. Por isso que eu falei, em geral é isso, ele é uma função de epsilon. Nessa aqui é o próprio epsilon. Poderia ser epsilon sobre 2, também é suficiente. Mas se você puser epsilon aqui, todos esses pontos caem lá dentro. Então, se eu escolher isso aqui, x menos x0 maior do que 0, menor do que epsilon, que é delta, implica que x menos x0 é menor do que epsilon. E aqui tem um ponto que eu não estou usando. Qual é o ponto que eu não estou usando? Desse lado aqui eu não uso x0. Então, na verdade, essa função aqui podia ser essa, exceto no x0. No x0 eu posso pôr f de x0 igual a 1000. Ela vale isso para x diferente de x0, e em x0 vale 1000. O limite continua sendo esse valor. Porque na hora que eu olhar essa condição, eu só olho nos pontos diferentes de x0. Nos pontos diferentes de x0, isso aqui implica que isso aqui é menor do que epsilon. Se o delta é menor do que epsilon, isso é menor do que epsilon. Observem que eu não ponho x0 nessa fórmula aqui. Essa é a coisa importante. Tanto faz qual é o valor, esse cara aqui não é importante. O único ponto que não é importante para calcular o limite é o valor da função no x0. Porque ele não é utilizado. Deixa eu melhorar essa escrita aqui. Então, escolhendo delta igual a epsilon 0, se x menos x0 for menor do que delta, que é epsilon, e maior do que 0, isso implica que isso aqui, se isso aqui é menor do que, isso aqui é a mesma coisa que isso. Só que esse está no domínio e esse está na imagem. Quando eu mudo a função, o que muda é esse lado aqui. Esse lado aqui sempre tem que ser isso aqui. Para essa função, esse é o f de x e esse é o limite que eu acho. Então, observem que o valor, esse valor aqui é irrelevante. Poderia ser qualquer coisa. Eu defino a função assim, no x0 eu escolho qualquer valor. O limite não muda. Bom dia. Continuando a nossa aula passada, onde nós vimos a definição de limite, então nós vamos trabalhar as regras de cálculo de limite. Então deixa eu lembrar primeiro a definição de limite, que é um pouco... Eu vou reproduzir aqui a definição. Então, dizemos que o limite de uma função é L quando x tende a então esse aqui é a variável, esse aqui é um valor específico. Em símbolos, esse é o símbolo. O L é um valor, que é o valor do limite. Se dado um número positivo, que a gente está chamando de epsilon, é um número que é escolhido. Existe um outro valor positivo delta, tal que se o x0
o x está próximo de x0 dentro do intervalo limitado por epsilon dos dois lados, então o valor da função está dentro do intervalo determinado por L mais ou menos epsilon. Então essa é a definição. Aqui, esse é o símbolo que a gente usa para escrever, resumir. Basicamente, quando a gente escreve isso, a gente está resumindo tudo que está aqui. Essa é a... Lembrar aqui para vocês que, como nós vimos na aula passada, se a gente fizer um desenho, esse desenho teria mais ou menos esse aspecto. Se eu tomar aqui o meu valor de x0, eu tenho um intervalo esse valor aqui, em princípio, seria o valor de L, esse aqui é o valor de x0. E o que a gente quer é que, se você me dá esse valor que limita aqui L mais epsilon e L menos epsilon, eu consigo um intervalo aqui, que é x0 menos delta e x0 mais delta, tal que os valores da função aqui caem dentro desse intervalo, ou seja, esse intervalo é levado todo dentro desse intervalo. Então aqui a gente pode ir apertando, a gente pode apertar esse intervalo arbitrariamente e sempre eu vou conseguir um intervalo aqui que cai aqui dentro, que significa que quando eu me aproximo do valor x0, a função se aproxima do valor L. É isso que é o limite. Mas essa é a forma matemática que a gente usa quando a gente está tentando escrever isso mais formalmente. Uma característica importante aqui é que o ponto x0 ele não está no limite na região testada. Não interessa qual é o valor da função aqui, de fato. Só interessa qual é o valor da função em pontos próximos. A função aqui poderia ter qualquer valor, ainda assim o limite seria, nesse desenho, determinado pela tendência da função para aquele valor L. Isso é fundamental porque, muitas vezes, esse ponto x0 não está no domínio da função. Eu não posso nem calcular o valor da função. Lembrem no exemplo que nós fizemos, que era essa função, que era essa função. Na verdade, essa função vinha da função x ao quadrado e a gente estava tentando calcular a inclinação da reta tangente naquele ponto. E a gente usava isso aqui, nos dava... O x0 estava fixo e eu fazia variar o x. E o limite disso aqui, quando o x tende a x0, é um valor determinado. Dá 2x, né? 2x0. Mas essa função não está definida para x igual a x0. Isso é importante. Então, se eu quero que isso aqui funcione, e uma das razões que existe a definição de limite é justamente para justificar o cálculo da inclinação da reta tangente, que é a derivada da função, a gente precisa que a definição permita a gente testar fora do ponto de interesse só. A gente só precisa testar para calcular o limite, para determinar qual é o valor do limite, fora do x0, numa região próxima. Eu posso calcular essa função para todos os valores próximos a x0, aliás, para qualquer valor diferente de x0, de fato. Claro, próximo. E quando o x tende a x0 aqui, a gente lembra que isso aqui, na verdade, se x é diferente de x0, eu posso dividir em cima e embaixo por x0, e essa função, de fato, é igual a x mais x0. Né? Para valores diferentes de x0, esta função é igual a x mais x0. E, portanto, no valor x0, esta função tende para 2x0. Porque esta é a função que está definida para todos os números reais. Essa está definida para todos os números reais, menos o x0. Elas são idênticas no domínio comum, que são os pontos diferentes de x0.
Então, qual é a tendência desta função quando x tende a x0? Ora, se a gente só testa pontos diferentes de x0, é a mesma que a tendência desta função quando x tende a x0. E qual é a tendência dessa função quando x tende a x0? É 2x0. Esse valor é fixo, esse aqui vai para x0. Então, é por isso que a gente escreve, nesse caso, que o limite quando x tende a x0 de f de x para essa função vai dar 2x0. E essa, na verdade, é uma forma de calcular. Se você consegue achar uma função que tem valor em x0 e que em todos os outros pontos, exceto x0, é igual à função sua de interesse, e se você consegue calcular o limite dessa de uma forma direta, nesse caso é um polinômio por substituição, essa não é, né? Nós vamos falar mais sobre polinômios, então eu uso o limite desta função, que eu sei calcular diretamente. E essa aqui, então, vai ter o mesmo valor, o limite. Isso é uma propriedade de limites, que se eu tiver duas funções que coincidem em todos os pontos, exceto no ponto de interesse, possivelmente, que é o caso porque essa não está definida ali. Então, eu tenho duas funções que são idênticas. Isso aqui é x. Por que isso é igual a isso? Isso aqui é x mais x0 vezes x menos x0. Cancela o x0, o x menos x0, porque embaixo não é zero. Então dá isso. Agora, elas são idênticas, exceto no x0, porque essa não está definida no x0. Não é porque ela tem outro valor, ela não está nem definida. Essa aqui eu sei calcular o limite. Então, se eu souber calcular o limite dessa aqui, eu sei calcular o limite daquela ali. Isso que eu usei aqui, de fato. Tá? Então, essa vai ser uma regra muito útil. Se a gente conseguir manipulando essa expressão que aparece para a função original, chegar numa expressão que eu consigo calcular o limite, de acordo com algum critério, que é o que a gente vai fazer agora, eu resolvi meu problema. Segunda coisa que nós fizemos na aula passada foi calcular dois limites. O primeiro limite era o da função constante. O limite de f de x, onde f de x, quando x tende a x0, onde f de x é a função identicamente igual a uma constante c. Essa é a função constante. Isso aqui é sempre igual a c. Nós fizemos isso aqui. Ou seja, é o próprio valor da função. Em qualquer ponto, o seu limite é o próprio c. O segundo limite que nós fizemos na aula passada foi o limite da função f de x igual a x. Então, esse aqui, se vocês olharem no seu caderno, isso aqui dá o próprio x0, ou seja, também é o valor da função. Observem que nos dois casos é o valor da função. Essa aqui, essa função que está aqui, é uma soma da função x, que é a segunda, com a função x0 constante, que é a primeira. Né? Essa função aqui é uma função constante, onde eu c é igual a x0 sempre. Então, qual é o limite? Estou dizendo, eu sei calcular essa da x0, sei calcular essa da x0. Então, a soma da x0, que é a soma dos dois limites. Isso é sempre verdade? Sim. Então, essa é a primeira regra. Primeira regra. Então, regra do cálculo de limites. Aquelas são dois limites específicos. Das funções dadas, nós fizemos a partir da definição. Quem copiou tem aí a demonstração de que esses valores são os valores dos limites, em qualquer ponto, usando a definição. Regras de cálculo de limite. Então, esse aqui é fundamental. Então, a primeira regra é a regra da soma. Se limite de f quando x tende a x0 é L e o limite de g de x quando x tende a x0 é k, então o limite de f mais g de x quando x tende a x0 é igual a L mais k. Talvez seja bom escrever assim. Vamos usar símbolos matemáticos, que economizam um pouco de... Então, se isso acontece e isso acontece, então isso acontece.
Então, o que eu estou dizendo é assim, se eu sei calcular o limite de uma função, sei calcular o limite de outra função no mesmo ponto. Então, eu sei calcular o limite da soma e o limite da soma dessas duas funções é exatamente a soma dos dois limites. Hã? Um outro jeito de escrever isso é escrever assim, em geral. Limite de f mais g de x, quando x tende a x0, é igual ao limite de f de x, quando x tende a x0, mais o limite de g de x, quando x tende a x0. Em outras palavras, a operação de limite é distributiva na soma. Certo? Limite da soma é a soma dos limites. Ou comuta com a soma, se vocês quiserem usar uma outra nomenclatura. Essa é a primeira regra. Depois eu vou dar umas ideias de como é que a gente prova isso. Vou deixar a definição aqui em cima, porque a gente pode usar a definição. Então, a primeira observação que a gente faz é que se a gente usar 1, 2 e a regra A, eu mostro que o limite desta função aqui, quando o x tende a x0, quanto que vai valer? 2x0. Porque o limite dessa é x0, é a segunda, e essa é uma função constante. Então, é o valor da própria função e é o valor x0. Então, o limite desse aqui é 2x0. 1, 2 e A juntos. E eu preciso usar aquela ideia de que se eu tenho duas funções que coincidem, exceto no ponto zero, se eu sei o limite de uma, eu sei o limite da outra. Esse eu vou falar mais para frente. B. Já que eu fiz aqui a soma de duas funções, vamos falar do produto. Então, aqui é a mesma coisa, se o limite, quando x tende a x0, de f de x é igual a L, e limite, quando x tende a x0, limite de g de x é igual a k. Isso implica que o limite de f vezes g de x, quando x tende a x0, é igual a L vezes k. É o produto dos dois limites. Então, imediatamente, usando 1 e 2, por consequência imediata, usando 1 e 2, mais 2 mais b, me garante, por exemplo, que o limite de x ao quadrado quando x tende a x0 é igual a x0 ao quadrado. Na verdade, eu só vou usar 2 e b. Aqui eu ainda não preciso usar. Usando 2, que é aquela lá, f de x igual a x. Então aqui está x, o f e o g aqui são iguais a x cada um. Então esse é o produto x ao quadrado. Então o limite de x ao quadrado vai ser o limite de x vezes o limite de x, quando x tende a x0. Cada um deles dá x0, portanto é x0 ao quadrado. Então nós já temos várias funções que a gente pode calcular, e agora sim nós vamos combinar 1, 2, A e B, e tem uma consequência mais geral ainda, que é polinômios. Toda função polinomial então, todas as funções que vêm de polinômios, o que a gente tem? Eu pego f de x, é um polinômio. Então, ele é da forma assim. AN mais AN menos 1, XAN menos 1, mais A1x mais A0. Esse é um polinômio. A1, A2, A0, A1, A2, etc. são números reais, são os coeficientes. E x é a variável e n é o expoente que dá o grau de cada um dos monômios. Então, esse aqui é um polinômio de grau n. Né? E o que diz o que dizem essas quatro propriedades aqui? Elas nos dizem que, se eu for calcular o limite dessa função, num certo ponto, basta eu substituir o valor da variável pelo ponto x0. Por quê?
Porque eu faço o seguinte. Eu faço limite primeiro, eu tenho uma soma, então eu posso decompor usando a regra 1. A regra 1 me diz que eu posso decompor isso no limite das somas. Certo? Eu posso... O limite disso aqui, se existir, é o limite desse, mais o limite desse, mais o limite tal, 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 tal. Agora aqui eu tenho um produto de uma função constante, a n, pela função xn. Então eu posso decompor no produto do an pelo produto do xn, com o xn. Então eu só vou fazer um deles e vou pôr 3 pontinhos, mas seria assim. O primeiro termo tem essa cara aqui. Esse é o primeiro termo. Depois tem todos os outros, é tudo assim, separa assim. Agora, esse aqui é um produto de xn, que é x vezes x vezes x vezes x elevado a n. Então, eu uso de novo a regra do produto, né, que é essa aqui. E isso aqui vai me dar, então, quando eu substituir aqui, vai ficar x0 vezes x0 vezes x0 n vezes. Então, vai ficar a n, x0 a n, mais etc. até o último, que vai ser a zero. Ou seja, é simplesmente substituir aqui nesse polinômio o x por x0. É isso que está escrito aqui. E o que eu usei aqui foi sistematicamente esse cálculo explícito, a primeira regra e a segunda regra. O limite de uma função polinomial em x0 é o valor do polinômio no ponto x0. É o polinômio avaliado em x0, onde eu substituo o x por x0. x0 é um número. 1, 2, 3. Na aula passada vocês me pediram para... O professor faz com número. Não. Eu fiz com número, mas hoje eu não vou fazer com número. Porque o AN é 1, o AN-1 é 3, o AN-2 é 5. Vocês escolhem, criam o polinômio que vocês quiserem. N vocês podem pôr 3, 4, 10, 1000. Escolham o polinômio. A única coisa que interessa é que substitui o x por x0 em cada lugar onde aparece x. Em outras palavras, isso aqui é f de x0. Esse é o resumo da ópera. E isso está acontecendo aonde? Lá, neste exemplo e no exemplo mais geral de qualquer polinômio. Então, qualquer polinômio, conclusão até agora é, o valor do limite num certo ponto arbitrário x0 é o valor do polinômio naquele ponto. É só substituir a variável pelo valor do ponto. Está aqui. Esse aqui é um polinômio completo de grau 4. Tem todos os termos possíveis. O termo constante, linear, quadrático, de terceiro grau e de quarto grau. É um polinômio de quarto grau. Então, o limite, quando x tende a 0 de f de x, é 10. O limite, quando x tende a 1 de f de x, é 2 menos 1 mais 5, 6, menos 5, 1, mais 10, 11. É o próprio valor do polinômio, naquele ponto. Vocês vão dizer, mas toda função é assim? Calma. Nós vamos ver que tem funções que a gente não sabe o valor da função no ponto. Aquela primeira que eu mostrei, que era um quociente, justamente o ponto de interesse eu não sabia calcular o valor. Aquelas é que são as mais interessantes. Essa aqui não é realmente muito interessante, mas é bom saber isso porque vai ajudar a gente a calcular outras. Em particular aquela mesmo, que a gente reduziu a estudar x mais x0. E x mais x0 é um polinômio. Então, se eu sei calcular um polinômio, usando aquela ideia de que as funções coincidem em todos os pontos, menos no ponto de interesse, que era o x0,
E usando essas regras eu sei calcular o valor. Para aquela função que eu não tinha um valor para a função. Ok? Eu tenho duas funções novamente, tenho o limite, quando x tende a x0 de f de x é igual a L, e o limite, quando x tende a x0 de g, é k, com a condição que esse limite é diferente de zero. Então eu posso trabalhar com o quociente. Então, o limite de f sobre g, quando x tende a x0, é o quociente dos limites. Mas eu preciso ter que este limite aqui seja diferente de zero. Senão, não está claro o que pode acontecer. Tá? Se ele for diferente de zero, então eu posso usar a regra, como eu fiz a álgebra até agora. Soma, multiplicação, serve para divisão também de funções. Então, em particular, eu posso calcular o limite de qualquer função racional. O que é uma função racional? É um quociente de polinômios. Então, se eu tiver num ponto em que o denominador não se anula, o limite, usando as regras, o que eu acabei de falar aqui, o limite daquele polinômio embaixo é diferente de zero. Ele não se anula, é o valor dele. Então eu posso calcular o limite usando aquela regra. Então vou fazer um exemplo. Por exemplo, f de x igual a x2 mais 1 e g de x igual a 2x x2 mais 4. Observem que esse polinômio aqui nunca se anula. Então o limite dele é sempre diferente de zero, porque é o valor dele nos pontos. É x2 mais 4. Então esse aqui sempre vai ter limite, o quociente dessas duas funções. E vamos pegar, por exemplo, só para fazer um exemplo, quando x tende a 2, de f sobre g de x. Isso aqui é simplesmente o limite desse, no 2, quanto que vai dar? Usando o que nós aprendemos ali, vai dar 2 ao quadrado mais 1, dá 5. Esse é o limite do f. E o 2 aqui dá 2 ao quadrado, 4 mais 4 dá 8. E esse é o valor do limite. E a única condição aqui que precisa ser satisfeita é que esse cara aqui, o limite não seja zero. Num ponto onde o denominador, o limite é zero, que pode acontecer numa raiz do polinômio que está embaixo, aí temos que analisar de outra forma. Outra coisa, não precisa ser polinômios, até agora nós trabalhamos com polinômios, mas poderia ser seno e cosseno, exponencial, logaritmo, etc. Mas depois nós vamos tratar dessas funções especiais, chamadas transcendentais, tá? Por enquanto vamos trabalhar, nós vimos aqui, nós sabemos calcular limites que vêm de funções simples. Eu apaguei, que era a função constante e a função identidade, a função f de x igual a x. A partir da álgebra tradicional dos números reais, nós chegamos até funções racionais. Exceto o caso em que o denominador da função racional se anula, num ponto onde ela se anula. Naquele ponto você tem que parar para pensar um pouquinho. Então vamos trabalhar com esse outro exemplo, voltar nesse exemplo aqui. f de x é igual a x2 menos x0, g de x é x menos x0. x0 é um ponto fixo. Se vocês quiserem aqui, vamos trabalhar assim, ó, vamos pôr um número aqui, 4, e esse aqui é 2. É isso aqui. Agora estamos com polinômios numéricos. Já sabemos qual é o número. Então, se eu tomar a função h, que é o quociente, essa função é definida pelo quociente, então ela é a função x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Então a primeira observação é que x igual a 2, ou seja, x0 igual a 2, anula o denominador. E isso aqui me diz, então, que o domínio dessa minha função h é igual a r menos o ponto 2. Eu não posso calcular. Esse é o único ponto problemático. Lembrem que, quando a gente estudou isso aqui, eu observei que o x igual a 2 anula o denominador, mas ele também anula o numerador. Então isso aqui, na verdade, é uma expressão do tipo 0 sobre 0, que a gente chama uma indeterminação. Nós vamos trabalhar com outras indeterminações, infinito sobre infinito.
infinito menos infinito. Isso vem depois. Mas a típica indeterminação, quando você tem um quociente, é 0 sobre 0. Se fosse um número real aqui, 1, diferente de 0, e aqui 0, aí nós estamos numa situação de explosão. Você tem um número 1 e o número de baixo está indo para 0. Esse aqui, por exemplo, poderia estar tendendo para 1 e esse aqui tendendo para 0. Aí, 1 sobre 0, quando a coisa tende para 1 sobre 0, o que acontece? Você está dividindo um número diferente de 0 por um número que está se aproximando de 0. Esse número está crescendo muito. Essa vai ser uma situação que nós vamos trabalhar também. Mas não é o caso aqui. Aqui está acontecendo um 0 sobre 0. E essa é uma boa indeterminação, porque ela pode se resolver num limite finito, que é o caso. De fato, o limite desse aqui. Em todos os outros pontos, o limite é só substituir. Por exemplo, x igual a 1, x igual a 0, é só substituir o valor, que cai exatamente nesse caso. Agora, no x igual a 2, no x0 igual a 2, que é esse caso aqui, então tem aquele nosso truque. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar, na verdade, isso aqui é a mesma coisa, e isso aqui eu ainda não mostrei para vocês. Isso aqui é uma outra propriedade que eu vou mostrar. Em vez de ser x2 menos 4 sobre x menos 2, é a função x mais 2. Porque essa é o quociente disso aqui na hora que eu elimino o x diferente, né? O x diferente de 2. Então, isso aqui é igual a isso. Porque esta função é igual a essa para x diferente de 2. E no limite, o 2 não é usado. Porque tem que ser maior ou igual a 0 aqui, maior que 0. Então, x nunca é igual a 2 na conta. Então, eu vou precisar explicar para vocês, ou desenvolver um pouco melhor, essa ideia de que se eu tenho duas funções que são idênticas a menos do ponto em questão, se uma tem limite, a outra também tem. Então, essa que tem limite eu uso para calcular o limite da que eu não sei calcular. E eu não preciso passar pela definição toda vez, basta usar as regras. Por isso que a gente está desenvolvendo essas regras, para não ter que passar por essa definição difícil aqui. Então, demonstração da regra. Essa é a parte, em geral, chata do cálculo, é que o professor, de vez em quando, resolve explicar as coisas muito detalhe e fica tudo meio complicado. Mas é bom vocês irem se acostumando, porque acho que uma parte importante do cálculo, na verdade, não é ensinar muitos fatos para vocês, é ensinar uma maneira diferente de pensar matematicamente. Bem diferente do que vocês vinham até hoje, trabalhando sistematicamente com fórmulas e definições que não se construíam a partir de conceitos muito fundamentais. Cada coisa era uma definição nova, uma fórmula nova, né? O cálculo, a ideia é, basicamente, a única definição fundamental que nós temos é limite, o resto é tudo decorrente de limite. Então nós vamos trabalhar um pouco mais com limite, a definição, para poder vocês terem uma ideia de como é que funciona uma demonstração usando o limite. Então veja quais são as duas condições que nós temos. Nós sabemos isso e sabemos isso. Ou seja, se você me der um epsilon, eu consigo produzir um delta que serve para isso e para isso. Certo? Então nós vamos começar assim. Foi dado um epsilon. E agora eu tenho que produzir um delta para esse cara aqui. Eu tenho que mostrar que o limite é esse. Intuitivamente é razoável, né? Porque o produto das duas funções é sempre o produto dos dois números. Se esse número está tendendo para aquele cara e que ele está tendendo para aquele cara, o produto deve tender para aquele cara, certo? Para o produto dos dois. Bom, intuitivamente, eu acho que todo mundo tem que acreditar nisso aqui. Se vocês, principalmente que vocês são engenheiros, não são matemáticos, essa definição é formal, etc. Mas vocês têm que pensar um pouquinho e ver que isso aqui é muito razoável, né? Se o f, os valores de f tendem para L e os valores da G tendem para K, o produto desses dois números que estão tendendo, eles vão tender também para L vezes K. Pensar um pouco nisso. Mas eu vou dar uma ideia da demonstração formal para vocês verem um pouco da álgebra do negócio. Como é que entra aqui uma formalização e a gente faz isso. Muito bem. Foi dado esse epsilon. Eu tenho que achar esse delta de tal maneira que, quando x chega perto de x0, limitado por delta, então esse produto aqui chega perto desse produto.
Isso é o que eu tenho que buscar. Mas sabendo isso aqui, eu posso usar este epsilon ou talvez um epsilon um pouco diferente, vamos pensar um pouquinho, para garantir um delta para esse cara e um delta para esse cara aqui. Vamos usar esse. Vamos ver o que acontece depois. Muito bem. Então eu vou lá. Então, dado esse epsilon, eu sei que isso existe. Então existe um delta tal que ele serve para essa e tem um outro delta possivelmente para esse. Mas lembre que a ideia do delta é que esses caras vão lá perto do L e do K. Então eu vou pegar o menor dos dois. Pode ser que esse daqui que eu tenho que pôr aqui é menor do que esse. Se eu pegar um menor, ele também vai servir para o que é maior, porque o intervalo em volta do x é menor. Então existe um delta que serve para os dois. E qual é a condição? É essa aqui, ó. F de x menos L. Existe um delta, tal que se isso acontece, f de x menos L é menor do que epsilon, e g de x menos k é menor do que epsilon. Ou seja, existe, no desenho seria assim, eu tenho duas funções, aqui está o x0, aqui eu tenho um intervalo, tal que todo mundo aqui cai dentro de L, e essa é a F, essa é a G. E aqui todo mundo cai dentro do intervalo em torno de K. O mesmo delta aqui serve para essa e serve para essa. Se você dizer, mas pode ser diferente o delta. Pode. Pegue o menor deles. O menor vai servir para os dois. Porque o intervalo fica menor. Se para um valor maior já caía lá dentro, para um valor menor também vai cair lá dentro. Que é isso que interessa. Muito bem. Agora, eu tenho que produzir, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que produzir para o produto. Então, eu tenho que conseguir que f de x vezes g de x, que é o produto, menos L vezes K, também seja menor do que o epsilon. Depois nós vamos ver se aqui não vai ter que mexer um pouco nesse valor de epsilon no fim. Então, vamos lá. Eu tenho que provar que se x está dentro de x0 mais ou menos delta, então o produto está próximo de L vezes K mais ou menos epsilon. É isso aqui. Então, foi dado esse epsilon, existe um K tal que esse. Vamos ver se a gente consegue que esse mesmo delta serve para isso aqui. Isso eu não sei ainda. Essa é a tese. Essas são as hipóteses. Hipóteses estão satisfeitas aqui. Vale isso e vale isso. A tese dessa afirmação é isso. Eu tenho que provar isso. Ou seja, que para esse delta aqui, isso aqui é satisfeito. Se o x estiver dentro x0, então se o x pertence ao intervalo x, ou se a gente escrever, vou escrever assim, x0 menos delta e x0 mais delta, e lembrar que ele tem que ser diferente de x0, então acontece isso. Essa é a condição. É exatamente isso que está escrito aqui. A distância entre x e x0 é menor do que delta. Então, o x está no intervalo que vai de x0 menos delta, x0 mais delta, e é diferente de x0 porque ali esse ponto aqui pode ser problemático.